Se a gente for analisar o mercado empresarial, quando uma grande empresa começa a entrar em colapso, começa a perder mercadoria, começa a perder dinheiro, o que que ela faz? Ela contrata uma auditoria para fazer um inventário do que ela tem, dos ativos, dos passivos, para ela entender realmente o que está acontecendo e identificar onde está aquele vazamento, onde foi que eles erraram. E na nossa vida funciona com o mesmo princípio. Na nossa vida financeira, nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, pessoal, nós precisamos fazer esse inventário para identificar aonde foi que erramos ou o que está dando errado naquele momento. Mas será que alguma vez você já fez isso de forma honesta com você mesmo? Pensar, poxa, como que está o meu relacionamento? Como que está a minha vida pessoal, profissional, financeira? Por que que os meus sonhos morrem pelo meio do caminho? Por que que eu sempre começo e acabo desistindo? Por que que eu tento mudar, mas nunca consigo? Por que que eu tento emagrecer, mas eu desisto? Por que que eu começo a dieta, mas paro? Por que que eu começo a empreender e acabo voltando para trás? Por que que eu quero trocar de emprego, mas eu nunca consigo? Será que você já fez esse inventário de verdade com você, não para contar para as outras pessoas, mas para você buscar as suas próprias respostas? Eu acredito que não, né? Muitas das vezes nos falta persistência dentro dos nossos objetivos. Nesse livro aqui, ó, do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, eu estou falando sobre ele nos últimos dias aqui no canal. Ele mostra que persistência não é um dom divino, não é uma sorte que aparece, é um estado mental que pode ser construído, que pode ser treinado. E se você sente que a sua vida está parada, está estagnada, não está avançando e você está desistindo sempre dos seus sonhos, dos seus objetivos, isso pode significar que esse estoque de persistência está zerado. Por isso que você sempre inicia algo e para pelo meio do caminho. Então, nesse vídeo, nós vamos fazer um inventário. É isso mesmo. Eu vou fazer um inventário sobre a persistência junto com você. Aqui no livro Napoleão Hill, ele descreve 8 passos essenciais, 8 etapas sobre persistência. Esses 8 fatores, vamos categorizar dessa forma, são essenciais para você elevar o seu estoque de persistência e fazer com que você não desista dos seus objetivos. Então a persistência, ela não é o resultado final, ela é a combinação dessas 8 engrenagens, desses 8 fatores essenciais que alimenta, aí sim chega na persistência. E a persistência faz com que você avança até os seus objetivos. Mas quando a gente analisa de forma profunda e cirúrgica, a gente vê que aquilo começou muito antes. Começou na falta de clareza, começou na falta de um objetivo definido, começou na falta de um plano. Então, se você está passando por esse momento da sua vida e você quer encontrar o seu caminho, você quer entender quais são esses 8 fatores da persistência para você não desistir mais dos seus objetivos, dos seus sonhos, fica até o final desse vídeo, porque aqui, ó, Napoleão Hill traz esses segredos para a gente avançar na vida. Então seja muito bem-vindo ao canal Ponto de Partida. Meu nome é Kaique Pereira e aqui é um canal para quem cansou de fingir que está tudo bem, para quem quer assumir o controle da sua própria vida. Se você quer fazer parte dessa comunidade, deixa o seu like, realiza a sua inscrição, porque todos os dias tem conteúdos novos como esse, que vão servir como um ponto de partida para você assumir o controle da sua vida. Então vamos lá. O que é fundamental para você fazer esse inventário? Primeiro, honestidade, clareza nas respostas. Segundo, papel e caneta ou um bloco de notas, alguma coisa que você possa anotar. Se você não tem nada aí com você nesse momento, ou se você está assistindo pelo celular e não consegue sair, anotar em alguma coisa, depois revise esse vídeo. Por quê? Um inventário é algo sério que a gente realiza em qualquer procedimento. Então, se você fizer isso de forma superficial, você vai ter resultados superficiais. Você não vai encontrar o que realmente está acontecendo. Então, se você quer levar esse teste a sério, palavras aqui do Napoleão Hill, você precisa fazer isso com honestidade. As palavras do autor aqui são as seguintes: faça seu inventário de persistência. A persistência é um estado mental, portanto, pode ser cultivada como todos os estados mentais. A persistência é baseada em causas definidas entre elas. E aqui a gente entra nos nossos 8 fatores. Primeiro fator: definição de objetivo. Saber o que você quer é o primeiro
e mais importante passo em direção ao desenvolvimento de persistência. Um motivo forte o fará superar dificuldades. Olha só como esse primeiro fator já vai mostrando a realidade que nós vivemos. Dentro do livro, ele traz aqui um ponto que, se a gente perguntar na rua para 100 pessoas o que elas querem da vida, 98% não vai saber responder, ou vai responder com coisas superficiais, por exemplo, eu quero dinheiro, eu quero segurança, mas ninguém vai saber realmente o que ela quer ser, fazer e obter. Então aqui, definição de objetivo já serve como uma pedrada na nossa vida para a gente poder refletir. O que você realmente quer da sua vida? O que você realmente quer alcançar? O que você realmente quer ser, fazer e obter? Clareza é o primeiro ponto. Então, definição de objetivo, ele alimenta a persistência. E aí eu te faço uma pergunta. Você pode dar uma nota de 0 a 10 para o seu grau de persistência. Eu também vou fazer a mesma coisa. Tá aqui minha caneta. Enquanto você dá a sua nota aí, eu vou dar a minha nota. Deixa eu ver, grau de definição de objetivo. Eu acredito que eu também posso melhorar nesse quesito. Número 2, desejo. É relativamente fácil cultivar e manter a persistência na busca do objetivo de um desejo intenso. Desejo intenso, vamos lá, você tem ali o seu objetivo definido, mas o quanto você quer, o quanto você deseja, o quanto você quer esse sonho que você fala que tem, o quanto você quer conquistar algo que toca no seu coração, que você sonha todas as noites. É pouco? É muito? Então, o desejo vai determinar a sua força de vontade. O desejo ele vai alimentar essa persistência. O desejo vai fazer você se mover porque você quer muito alguma coisa. Então aí, de 0 a 10, qual que é a nota que você dá para o desejo que você tem em um determinado objetivo? Aqui eu também agora vou dar a minha nota. Deixa eu refletir. Desejo. Avançando. Número 3, autoconfiança. Acreditar na sua capacidade de realizar um plano o estimula a seguir o plano com persistência. Então, o quanto você tem autoconfiança em você. Eu sei que hoje em dia é complicado a gente trabalhar essa questão de autoconfiança, principalmente porque a gente vive numa era da rede social, da autocomparação, onde a gente olha no Instagram, tá todo mundo conquistando, tá todo mundo tendo conquistas, viajando, passeando, comprando um monte de bens materiais, e eu sei que isso daí afeta a nossa autoconfiança, porque a gente começa a se julgar. Poxa, será que o que eu tô fazendo de errado? Será que eu tô indo pelo caminho errado? Porque todo mundo tem, por que eu não tenho? Então tudo isso afeta com a autoconfiança. E fora todas as coisas que você viveu quando você era criança e adolescente. Mas para a gente avançar e alimentar a nossa persistência, a gente precisa desenvolver uma autoconfiança. E o autor traz aqui no livro que a autoconfiança ela pode ser desenvolvida com autossugestão. Eu já realizei outro vídeo aqui no canal, vai aqui no canal Ponto de Partida, pesquisa o vídeo sobre autossugestão para você entender esse conceito. Mas agora eu te pergunto, de 0 a 10, o quanto você tem autoconfiança em você para realizar esse objetivo? Não estou falando autoconfiança em imagem, o quanto você se acha bonito, seu corpo tá bom ou ruim. Não. O ponto aqui é sobre o seu sonho, o seu objetivo. De 0 a 10, o quanto você se sente autoconfiante para realizar esse sonho que você tem. Vamos lá, vai dando a sua nota aí que eu vou colocar a minha aqui. Número 4, definição de planos. Planos organizados, mesmo aqueles que podem ser fracos ou impraticáveis, incentivam a persistência. Você tem um plano para você realizar o seu sonho? Ou você tem um plano para sair e resolver esse problema que você está acontecendo? Não sei em qual área pode estar acontecendo isso, se é no seu relacionamento, na sua vida pessoal, profissional e etc. Mas você tem um plano? Você já parou para pensar que isso pode ser resolvido ou isso pode ser conquistado? Então aqui o autor traz que a persistência ela é alimentada quando nós sabemos o que iremos fazer, que é através de um plano. Eu estou passando por um problema no meu relacionamento. Tá bom, mas qual que é o seu plano para resolver isso? É ficar parado reclamando? Ou é correr atrás e resolver? Fazer alguma coisa. Se não der certo, você faz outra, você muda o seu plano.
mas você não muda o seu objetivo. Você muda as formas que você faz para conquistar alguma coisa, mas você não muda aquilo que você quer conquistar. E isso, aqui nesse passo número 4, definição de planos, ela é fundamental. O quanto você tem de plano definido para você realizar, ou para você resolver esse problema que você está passando nesse momento, ou para você conquistar o seu sonho, o seu objetivo. Ah, aqui no meu trabalho tá ruim, eu quero sair, mas qual que é o seu plano para você alcançar isso? Poxa, eu queria tanto uma vida financeira mais estável. Beleza, mas qual que é o seu plano? Então aqui de 0 a 10 você vai avaliar. Se você não tem ainda, é nota 0. Por isso que a sua persistência está sendo aí drenada e você não consegue avançar. Então, agora é hora de dar nota, com clareza, consigo mesmo, qual que é a definição de plano. Qual a nota que você dá para a sua definição de plano? Deixa eu pensar sobre a minha vida. Vamos lá, avançando. Número 5. Conhecimento preciso. Saber que seus planos são sólidos com base em experiência ou observação incentiva a persistência. Ele coloca aqui entre aspas, adivinhar em vez de saber destrói a persistência. Quantas vezes a gente não cai nessa armadilha de achar que nós sabemos alguma coisa, de deduzir? Porque sem o conhecimento necessário, nós acabamos repetindo os mesmos erros. Independente do que você está fazendo, sem conhecimento, nós não temos capacidade nenhuma para realizar. Sem conhecimento, você não vai conseguir resolver problemas no seu casamento. Sem conhecimento, você não vai conseguir crescer dentro do seu trabalho, dentro da sua profissão. Sem conhecimento, você não vai conseguir resolver os problemas financeiros que você está passando. Sem conhecimento, você não vai conseguir avançar dentro do seu sonho. Você pode até começar, mas sem conhecimento você vai cair nessa armadilha aqui que o autor fala de adivinhar em vez de saber. Adivinhar é quando você tenta deduzir, eu acho que é por ali, mas sem conhecimento você pode estar seguindo no caminho errado. Você pode até avançar um pouco contando com a sorte, mas em algum momento você vai cair e aí você vai ter que voltar do início. Então, pensa bem, o que você quer resolver ou o que você quer conquistar. Você tem conhecimento para isso? Você tem conhecimento preciso, conhecimento dentro dessa área. Poxa, o meu problema é dentro do relacionamento. Você tem conhecimento que vai te ajudar a resolver isso? Você está buscando conhecimento? Você está tentando estudar, ler um livro, fazer um curso que vai te ajudar? Poxa, eu quero mudar de trabalho, tá bom? Mas você está tentando estudar, ler um livro, fazer um curso, um treinamento, uma capacitação ou qualquer coisa de outra forma que vai fazer você adquirir conhecimento? Então, agora vamos avaliar de 0 a 10 conhecimento preciso. O quanto que você tem de conhecimento preciso para você resolver a sua vida hoje. Vamos lá. Avançando para o número 6, cooperação. Simpatia, compreensão e cooperação com outras pessoas tende a desenvolver a persistência. Aqui, ele vai trabalhar mais na frente, nos próximos capítulos, o autor, no caso, ele vai trabalhar o conceito de mastermind, que é você se alinhar com outras pessoas que pensam e querem algo semelhante a você. Porque a cooperação, a compreensão, a simpatia faz com que as pessoas, uma alimente os sonhos das outras. Então aqui o que eu recomendo para você avaliar? Como estão os seus relacionamentos e os ambientes que você frequenta? Você consegue falar sobre os seus sonhos, sobre os seus problemas, sobre os seus objetivos? As pessoas te incentivam? Você incentiva as pessoas? Ou você está vivendo um eterno conflito, conflito dentro de casa, conflito dentro do trabalho, conflito com seus amigos? Porque tudo isso drena energia e energia é fundamental para a gente alimentar a persistência. Então aqui a cooperação ela é fundamental, porque em algum momento que você estiver desanimado, que você estiver triste, essas outras pessoas desses ambientes vão poder te alimentar com boas energias que vai fazer você seguir em frente. Então não tem como ter persistência se você está ligado a ambientes que drenam a sua energia, que sugam você. Então aí de 0 a 10, qual nota que você dá para isso? Avalia dentro da sua vida, dentro do seu trabalho, dentro do seu ciclo de relacionamentos de amizade. Então, de 0 a 10 aí, qual nota que você dá para essa cooperação?
Vamos avançar porque já estamos chegando nos dois últimos fatores para desenvolver essa persistência. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, já deixa o seu like, realiza a sua inscrição. Todos os dias eu trago conteúdos como esse que vão servir como ponto de partida para você assumir o controle da sua vida. Aqui no canal eu não quero trazer nada que eu invente. Tudo que eu estou lendo, estudando, eu falo, poxa, eu preciso transformar isso num ponto de partida porque pode ajudar na vida de alguém e esse alguém pode ser você. Então vamos lá. Número 6, força de vontade. O hábito de concentrar seus pensamentos em fazer planos para atingir o seu objetivo definido leva à persistência. Então, o quanto você está dedicando de tempo, energia e esforço para aquilo que você quer conquistar. Aqui entra essa força de vontade. Força de vontade é o quanto você foca, o quanto você quer. Fala, poxa, eu estou passando por isso, eu estou com esse problema, mas eu vou resolver. Então, o quanto de tempo você está dedicando em pensar e buscar formas e caminhos para você solucionar isso. O quanto você está se dedicando para você correr atrás de alguma coisa que realmente vai solucionar esse problema. E isso também serve para um sonho, para um objetivo. O quanto você está dedicando de força de vontade para conquistar isso. Então, o hábito de concentrar seus pensamentos em fazer planos para atingir é o hábito de fazer planos. Não é de concretizar, não é de resolver, não é de solucionar. Simplesmente é o hábito de fazer planos. É o quanto você está investindo do seu tempo, do seu foco, da sua energia em tentar solucionar. Novamente, eu cito os exemplos. Se você está passando por algum problema familiar, financeiro, profissional, o quanto você está dedicando de força de vontade para você criar planos, buscar formas e meios de resolver isso. Então, aqui que a gente vai avaliar. De 0 a 10, o quanto você tem de força de vontade para conquistar isso que você quer. Pronto, já dei aqui a minha nota. E agora a gente vai seguir para o nosso último fator que alimenta a persistência. Esse aqui pode até parecer simples, mas é o mais importante. A persistência é o resultado direto do hábito. A mente absorve e se torna parte da experiência diária das quais se alimenta. O medo, o pior de todos os inimigos, pode ser superado quando você força a executar e repetir atos de coragem. Todos que serviram ativamente na guerra sabem disso. Olha a importância do que você realiza todos os dias na sua vida. Nós se tornamos o que realizamos com mais frequência. Então aqui o hábito, ele é o fator mais importante para alimentar a persistência. Se todos os dias você repete ou faz alguma coisa que é destrutiva para os seus sonhos, automaticamente isso drena a sua persistência e lá na frente vai fazer você desistir. Se você está passando por um problema e todos os dias repete as mesmas coisas que te levaram até aquele problema, automaticamente isso faz você drenar a sua energia de persistência e aí você desiste. Então o que importa é aquilo que nós fazemos repetidamente. Uma das minhas filosofias pessoais é que nós temos que ter pequenas vitórias todos os dias. Cada pequeno ato, cada pequena ação, ela é conforme um bloquinho, um tijolinho que constrói castelos, que constrói grandes monumentos, que constrói a nossa vitória pessoal. Então, pequenas vitórias todos os dias, ela é fundamental. Agora analise e reflete na sua vida. Quais são os hábitos que você está tendo hoje? O que você tem repetido e o que você vem fazendo com frequência? Não adianta você falar que quer mudar a sua vida financeira se todos os dias chega uma comprinha da Shopee, do Mercado Livre na sua casa com coisas que não tem necessidade. Não tem como você falar que quer mudar de trabalho se todos os dias quando você chega, você vai para a rua, vai para o bar beber, vai para frente da Netflix. Como que você vai encontrar outro trabalho dessa forma? Como que você vai se capacitar? Não tem como você falar que quer resolver um problema dentro do seu relacionamento se todos os dias você não conversa, você trata a pessoa mal, você simplesmente se cala e deixa a pessoa de canto. Você isola a pessoa. Então, é os hábitos diários que nós temos na nossa vida que está determinando o nosso nível de persistência. E quanto mais hábitos destrutivos, menos persistência e mais chance de você não realizar aquilo que você quer. E esse daqui foram os 8 fatores determinantes para quem quer construir
persistência na vida, baseado no livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Então agora, o que você deve fazer com esses 8 fatores? Primeiro, é analisar qual que foi a sua menor nota e trabalhar em cima daquilo. Ah, o meu problema está sendo o hábito, então eu vou melhorar os meus hábitos. O meu problema está sendo no ambiente, nas pessoas, vou melhorar. O meu problema está sendo em não ter um objetivo definido, vou melhorar. Quanto mais você evolui dentro desses pontos, mais você alimenta a sua persistência e mais você vai ter força para você conseguir realizar os seus sonhos, os seus objetivos. Todos nós vamos passar por momentos de adversidades. Todos nós vamos passar por obstáculos. E o que vai determinar se a gente vai seguir em frente ou não é a persistência. Se nós temos condição o suficiente para passar ao redor desses obstáculos, para pular esses obstáculos. Então, avalie e analise isso na sua vida. Aqui no canal eu sempre falo, ou você muda ou tudo se repete. Não tem como você chegar em um lugar diferente fazendo a mesma coisa. Tá na hora de mudar. Tá na hora de você assumir o controle da sua vida. Você não pode voltar no passado para escrever um novo começo, mas a partir de hoje você pode seguir uma nova história se você assumir o controle da sua vida. E eu espero que esse ponto de partida tenha feito sentido para você. E novamente, deixa o seu like e realiza a sua inscrição. E agora eu quero deixar aqui nesse card a sua próxima parada. Clica nesse vídeo e eu te vejo lá.